Você está com um problema no sensor de fase, tem lá o código de falha e você não sabe testar? Assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Pessoal, sensor de fase tipo Hall é um sensor simples, muito simples, apesar de ser muito eficiente naquilo que ele faz. Mas ele é muito simples, a forma de testá-lo é muito prático, muito simples. Então, acompanhe aqui comigo. Nós temos aqui representado o sensor. Então, o sensor, ele tem o circuito eletrônico dele que é alimentado com 5 volts. Quem manda essa alimentação? O módulo positivo, negativo e sinal. Mas a pergunta agora seria a seguinte: eu não sei quem é positivo e quem é negativo. Então você vai fazer o seguinte, existem duas maneiras. Vamos primeiramente explicar a forma de como fazer a medição com o sensor em uma bancada de teste. Ou seja, em uma bancada de teste. Não no veículo. Imagine que eu tirei o sensor, não precisa tirar o sensor para fazer o teste. Mas, se este sensor chegou nas suas mãos e você precisa fazer uma avaliação, você vai precisar de um multímetro automotivo, você vai precisar de uma fonte DC que você vai ter que ajustar em 5 volts para simular o funcionamento. Vai alimentar com 5 volts, ajustar a tensão em 5 volts, colocando os cabos da fonte, o positivo da fonte ligado no positivo do sensor e o negativo da fonte ligado no negativo. Como é que você vai identificar? Bom, você tem lá o número 1, número 2, número 3. Normalmente o número 1 é o positivo, mas isso não é uma regra. Então você tem que buscar uma aplicação e daquela aplicação ir lá no veículo identificar quem é positivo. Então, com o multímetro, colocando a pinça positiva do multímetro por trás do conector do sensor, não precisa retirar o sensor lá no veículo. Você vai colocar a pinça positiva e a pinça negativa em uma massa confiável. Ligar a chave e encontrar, aonde você encontrar 5 volts, você vai encontrar 5 volts aqui, você pode encontrar 5 volts aqui. Então, para você saber quem é positivo, 5 volts, alimentação e 5 volts do sinal, lá no veículo, você remove o parafuso de fixação e, com o multímetro, fazendo a medição de 5 volts, você vai encostar uma peça metálica embaixo do sensor, simulando como se fosse ou seja, este ressalto metálico que está no comando. Encostou, se este aqui é a alimentação, a tensão vai permanecer. Se este aqui é o sinal, automaticamente você tem a tensão em zero. Detalhe, o sinal sempre é do meio, já tem uma grande vantagem. Então, se você colocou aqui a pinça positiva do multímetro, pinça positiva do multímetro, aqui, e o negativo na massa, ligou a chave, afastou, colocou uma peça metálica embaixo do sensor, a tensão foi a zero, então este aqui é o positivo, este é o sinal. E você já acabou de testar lá no veículo este sensor, ok? Agora, se o sensor está chegando na sua mão, você coloca a alimentação. O do meio é o sinal. Você coloca a alimentação em uma das extremidades. A extremidade que você alimentar com 5 volts e outro negativo ou vice-versa. E
encostando uma peça metálica, a tensão vai a zero, então a sua ligação está ok e o seu sensor está testado. Então, o sensor Hall ele tem essa característica. Ele é alimentado com 5 volts o circuito. Quando uma peça metálica embaixo dele faz com que a linha de força do campo atrai, corte perpendicularmente o circuito, a tensão no sinal é zero. Então, você pode testar no veículo ou em uma bancada de teste. Na bancada de teste, como nós já falamos, você precisa da fonte e do multímetro. Lá no veículo, você só precisa do multímetro e pegar o sinal, que é o do meio. Ok? Então, é muito simples a avaliação de um sinal, de um sensor de fase tipo Hall. Ou seja, 5 volts, 0 volts. 5 volts, 0 volts no sinal, sendo que você tem que colocar uma peça metálica embaixo do sensor. É desta forma, é muito simples e você consegue fazer uma avaliação precisa. Até a próxima.